Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos comentar alguns versículos em 1 Nef, capítulo 13. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Se é a primeira vez que você está aqui, eu convido você a se inscrever no canal, seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Também estamos no Spotify. Convido você a ouvir todos os outros episódios que temos aqui no canal. E muito obrigado. Espero que seja um ótimo momento que vamos passar juntos aqui. Vamos ler então esses versículos primeiro e depois então vou fazer alguns breves comentários e como nós podemos aplicar esses ensinamentos, esses aprendizados na nossa vida. Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência, convido você a ficar comigo até o final e agradeço muito por estar aqui comigo. Estou muito animado para essa leitura que vamos poder fazer aqui de 1 Nef, capítulo 13, do versículo 1 ao 16. Curiosidade. Você sabia que no livro de Mórmon são feitas mais de 3.925 referências a Jesus Cristo e que isso equivale uma vez a cada 1,7 versículos Jesus Cristo é citado no livro de Mórmon. Primeiro Nef, capítulo 13, versículo 1 ao 16. E aconteceu que o anjo me falou dizendo: Olha, e olhei e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu? E eu respondi: Vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Estas são as nações e os reinos dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja. E disse-me o anjo: Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com o jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era o seu fundador. E vi também o ouro e a prata e sedas e escarlatas e linho finamente tecido, e toda espécie de vestimentas preciosas, e vi muitas meretrizes. E falou-me o anjo dizendo: Eis que o ouro e a prata, e as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido, e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. E também pelo louvor do mundo destroem os santos de Deus, e também os escravizam. E aconteceu que olhei e vi muitas águas, e elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis que a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de seus irmãos, que estava na terra da promissão. E aconteceu que vi o Espírito de Deus inspirar outros gentios, e eles saíram do cativeiro atravessando as muitas águas. E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão, e vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos, e eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado. E aconteceu que eu, Nef, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor, e o poder do Senhor estava com eles. Muito bem, aqui no capítulo 13, fala um pouco sobre uma igreja. Ele diz assim: Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com o jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi
a essa grande e abominável igreja e vi que o diabo era o seu fundador. Então, alguns pontos importantes sobre esses versículos aqui é entender um pouco do significado da palavra igreja. Então, a palavra igreja, ela vem do grego e tem origem no termo grego chama eclesia. Eclesia. Essa é a origem da palavra igreja. E ela quer dizer assembleia. Uma assembleia é quando um grupo de pessoas se reúne com um determinado objetivo, com um determinado propósito. Então, a palavra eclesia, a tradução literal dela, do grego, seria assembleia, uma assembleia. E aqui é interessante observar que na época do Salvador existiam 3 organizações, existiam 3 instituições: o templo, a sinagoga e a eclesia. O templo e a sinagoga, eles tinham um caráter religioso, o templo e a sinagoga. E a eclesia, ela não tinha um caráter religioso. Era, por exemplo, um grupo de pessoas que se uniu com um determinado propósito. Como hoje existem vários grupos específicos, que gostam de um tema, de um assunto. Então, a eclesia, ela era uma assembleia de pessoas que tinham um interesse em comum e um objetivo em comum. A partir do Novo Testamento, a partir do Salvador Jesus Cristo, que começou ele falou lá em Mateus, ele disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E começou a se usar o termo igreja, ou seja, a assembleia, a palavra assembleia, também para referenciar o grupo de pessoas que pretende seguir Jesus Cristo. Então, na verdade, foi a partir do Novo Testamento que esse termo começou a ser usado em caráter religioso, como uma comunidade religiosa. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo seria a assembleia, o grupo de pessoas que deseja seguir Jesus Cristo, que tem esse objetivo e esse propósito em comum, seguir Jesus Cristo. E aqui Neff fala sobre uma igreja do diabo, ou seja, uma assembleia de pessoas que pretende seguir o inimigo, o diabo. Então ele também tem a igreja dele, ou seja, a assembleia, a eclesia dele, que seria o grupo de pessoas que tem esse objetivo em comum. E para deixar claro isso, o Elder Bruce R. McConkie, do Coro dos 12 Apóstolos, ele falou o seguinte, ele disse: essa grande abominável igreja que Neff viu não representa um grupo, denominação ou igreja específica. Então esse é um ponto importante. Quando o Neff cita aqui essa profecia da grande abominável igreja, ela não representa nenhuma igreja em específico, tá? Isso está aqui escrito pelo Elder Bruce R. McConkie. Ele falou: todas as organizações, seja qual for o seu nome ou natureza, que tenham a intenção de conduzir os homens para um curso que afaste de Deus e de suas leis, e, portanto, da salvação do reino de Deus, é considerada a grande abominável igreja. Então é interessante, que deixar bem clara essa informação. Quando fala aqui sobre a grande abominável igreja, não é uma igreja em específico, mas seria qualquer grupo, ou seja, qualquer eclesia, qualquer assembleia que tenha como objetivo afastar as pessoas de Deus ou de suas leis. E aqui Neff descreve que essa assembleia procura fazer tudo, por exemplo, distorcer as escrituras, distorcer as coisas que são ensinadas nas escrituras, distorcer o que os profetas falaram. Então ela tenta fazer, o objetivo dessa grande abominável igreja, ou seja, dessa grande abominável assembleia ou eclesia ou grupo de pessoas que têm esse objetivo em comum, é afastar as pessoas de Deus e das suas leis e, portanto, da salvação no reino de Deus. Então, só para nós entender essa parte, é bem interessante. Quando a gente entende isso, muda a nossa leitura. Eu convido você a ler de novo esse capítulo 13, tendo essa perspectiva do que eu falei sobre o que significa a igreja, que vem da palavra eclesia e que significa uma congregação de pessoas que têm um objetivo em comum. E dentre os vários tipos de igreja, ou eclesia, ou assembleias, existe a igreja de Jesus Cristo, que ele estabeleceu. Então, que são um grupo de pessoas que está disposta a seguir Jesus Cristo.
Então é interessante olhar dessa forma e entender dessa forma esse contexto. Muito bem, aqui no capítulo 13, né, fala um pouco sobre uma igreja. Ele diz assim: vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com o jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja e vi que o diabo era o seu fundador. Então, alguns pontos importantes sobre esses versículos aqui é entender um pouco do significado da palavra igreja. Então, a palavra igreja, ela vem do grego e tem origem no termo grego chama eclesia. Eclesia. Essa é a origem da palavra igreja. E ela quer dizer assembleia. Uma assembleia é quando um grupo de pessoas se reúne com um determinado objetivo, com um determinado propósito. Então, a palavra eclesia, a tradução literal dela, do grego, seria assembleia, uma assembleia. E aqui é interessante observar que na época do Salvador existiam 3 organizações, existiam 3 instituições: o templo, a sinagoga e a eclesia. O templo e a sinagoga, eles tinham um caráter religioso, o templo e a sinagoga. E a eclesia, ela não tinha um caráter religioso. Era, por exemplo, um grupo de pessoas que se uniu com um determinado propósito. Como hoje existem vários grupos específicos, né, que gostam de um tema, de um assunto. Então, a eclesia, ela era uma assembleia de pessoas que tinham um interesse em comum e um objetivo em comum. A partir do Novo Testamento, a partir do Salvador Jesus Cristo, que começou ele falou lá em Mateus, ele disse, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E começou a se usar o termo igreja, ou seja, a assembleia, a palavra assembleia, também para referenciar o grupo de pessoas que pretende seguir Jesus Cristo. Então, na verdade, foi a partir do Novo Testamento que esse termo começou a ser usado em caráter religioso, como uma comunidade religiosa. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo seria a assembleia, o grupo de pessoas que deseja seguir Jesus Cristo, que tem esse objetivo e esse propósito em comum, seguir Jesus Cristo. E aqui, Neff fala sobre uma igreja do diabo, ou seja, uma assembleia de pessoas que pretende seguir o inimigo, né, o diabo. Então, ele também tem a igreja dele, ou seja, a assembleia, a eclesia dele, que seria o grupo de pessoas que tem esse objetivo em comum. E para deixar claro isso, o Elder Bruce R. McConkie, do Coro dos 12 Apóstolos, ele falou o seguinte, ele disse: essa grande abominável igreja que Neff viu não representa um grupo, denominação ou igreja específica. Então esse é um ponto importante. Quando o Neff cita aqui essa profecia da grande abominável igreja, ela não representa nenhuma igreja em específico, tá? Isso está aqui escrito pelo Elder Bruce R. McConkie. Ele falou: todas as organizações, seja qual for o seu nome ou natureza, que tenham a intenção de conduzir os homens para um curso que afaste de Deus e de suas leis, e portanto da salvação do reino de Deus, é considerada a grande abominável igreja. Então é interessante, né, que deixar bem clara essa informação. Quando fala aqui sobre a grande abominável igreja, não é uma igreja em específico, mas seria qualquer grupo, ou seja, qualquer eclesia, qualquer assembleia que tenha como objetivo afastar as pessoas de Deus ou de suas leis. E aqui Neff descreve que essa assembleia procura fazer tudo, por exemplo, distorcer as escrituras, distorcer as coisas que são ensinadas nas escrituras, distorcer o que os profetas falaram. Então ela tenta fazer, o objetivo dessa
grande e abominável igreja, ou seja, dessa grande e abominável assembleia ou eclesia ou grupo de pessoas que têm esse objetivo em comum, é afastar as pessoas de Deus e das suas leis e, portanto, da salvação no reino de Deus. Então, só para nós entender essa parte, né, é bem interessante quando a gente entende isso, muda a nossa leitura. Eu convido você a ler de novo esse capítulo 13, tendo essa perspectiva do que eu falei sobre o que significa a igreja, né, que vem da palavra eclesia e que significa uma congregação de pessoas que têm um objetivo em comum. E dentre os vários tipos de igreja, ou eclesia, ou assembleias, existe a Igreja de Jesus Cristo, que ele estabeleceu. Então, que são um grupo de pessoas que está disposta a seguir Jesus Cristo. Então, é interessante olhar dessa forma e entender dessa forma esse contexto. Entendendo dessa forma, de que a grande e abominável igreja seria qualquer grupo, é aqui o Elder McConk falou, né? Todas as organizações, seja qual for o nome ou natureza, ou seja, pode fazer parte da grande e abominável igreja, não é só igrejas, não seria só igrejas, qualquer grupo que seja contrário às leis de Deus ou que incentive as pessoas a se afastar do Senhor, das suas leis e da salvação, ele faz parte da grande e abominável igreja. E do outro lado temos a igreja de Jesus Cristo. Então nós devemos sempre estar vigilantes se não estamos de alguma forma apoiando qualquer grupo ou organização que seja contrário aos ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu começo a fazer parte, a congregar, a fazer parte da assembleia de pessoas, o grupo de pessoas que tem como objetivo de alguma forma afastar de Deus, afastar das suas leis e da salvação, eu passo a fazer parte da grande e abominável igreja. É muito interessante ver dessa forma e avaliar se eu, no meu comportamento, ou nas pessoas que eu sigo na internet, os grupos que eu faço parte, sejam eles de maneira presencial ou através da internet, programas que eu apoio, que eu assisto, se eles têm como objetivo afastar as pessoas de Deus ou das suas leis de alguma forma e eu estou apoiando, eu, de maneira indireta ou direta, eu estou participando da grande e abominável igreja que Nefe viu que existiria, né, e que existe entre nós. E levando em consideração esse conhecimento importante do Elder McConk, não se trata de uma organização específica, tá? Pode ser qualquer nome ou qualquer natureza, desde que afaste as pessoas do Senhor, que tenha como objetivo afastar as pessoas do Senhor. Pode ser uma filosofia, pode ser qualquer coisa que afaste as pessoas de Deus e dos seus mandamentos, faz parte da grande e abominável igreja. O modelo correto, né, para nós saber se não estamos caindo nessa armadilha, né, de buscar apenas riquezas e as coisas deste mundo em primeiro lugar. Eu gosto muito de uma escritura em Jacó 2 que diz assim: mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus, e depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riqueza, se as procurardes, e procurá-la-eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, alimentar os famintos e libertar os cativos, e confortar dos doentes e aflitos. Então essa escritura nos dá uma linha orientadora, né, para saber como que deve ser nossa busca pela riqueza. Aqui diz que podemos sim buscar riquezas, mas primeiro devemos buscar o reino de Deus, ou seja, estar em harmonia com Deus, e depois sim nós vamos obter uma esperança em Cristo, e então nós vamos conseguir as riquezas que nós quisermos, né? E deixa bem claro, se as procurardes. Então não basta buscar o reino de Deus e não procurar as riquezas. Então aqui deixa bem claro no versículo 19: conseguireis riquezas se as procurardes. Eu gosto muito desses versículos, né? Jacó 2, 18 e 19.
No versículo 12 e 13, no 12 diz assim: E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas, e vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou esse homem. E aí nós aprendemos na interpretação desses versículos, né, que esse homem se tratava de Cristóvão Colombo, quando ele descobriu as Américas, que ele foi conduzido. E aqui diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Então é interessante que Cristóvão Colombo não era membro da igreja, não era um profeta, ele nem conhecia o evangelho verdadeiro, mas ele foi conduzido por Deus para realizar um grande propósito. Então nós devemos ter entendimento de que Deus pode usar pessoas fora da igreja, pessoas que não conhecem o evangelho, que não conhecem Jesus Cristo, mas que mesmo assim são filhas dele e que talvez foram designados para propósitos especiais aqui na terra, mesmo que sejam fora da igreja, e que vão abençoar toda a humanidade. Existem muitas pessoas que nem conhecem o evangelho, não conhecem a igreja e que fazem obras incríveis, que abençoam toda a humanidade, que abençoam às vezes milhares de pessoas por meio das suas obras. E essas obras que elas fazem, aqui como diz aqui no versículo 12, é que esse homem ele foi inspirado. No versículo 13, assim, aconteceu que viu que o Espírito de Deus inspirou. Então esse homem foi inspirado por Deus para cumprir essa designação que ele tinha. Muitas pessoas hoje, pessoas que não são da igreja, que não conhecem o evangelho, também são inspiradas por Deus para cumprir propósitos que talvez só elas poderiam cumprir fora da igreja. É interessante nós termos essa visão, né? Que deixa claro que esse homem ele cumpriu uma grande missão e ele foi inspirado pelo Senhor, né, para cumprir essa missão, e que abençoou muitas e muitas pessoas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos comentar alguns versículos em 1 Nef, capítulo 13. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Se é a primeira vez que você está aqui, eu convido você a se inscrever no canal, seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Também estamos no Spotify. Convido você a ouvir todos os outros episódios que temos aqui no canal. E muito obrigado. Espero que seja um ótimo momento que vamos passar juntos aqui. Vamos ler então esses versículos primeiro e depois então vou fazer alguns breves comentários e como nós podemos aplicar esses ensinamentos, esses aprendizados na nossa vida. Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência, convido você a ficar comigo até o final e agradeço muito por estar aqui comigo. Estou muito animado para essa leitura que vamos poder fazer aqui de 1 Nef, capítulo 13, do versículo 1 ao 16.